Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 12, já fiz um vídeo sobre esse capítulo, o começo dele, que fala sobre Deus e a família. Nós vamos fazer com que funcione. Estamos no segundo vídeo, que fala sobre o subtítulo Expressando Amor. Ágape. O Novo Testamento apresenta uma forma de amor que não é característica natural do homem. O amor humano é um desejo pessoal, eros, afeição terna ou amor pela família. Mas Jesus criou uma outra espécie de amor chamado ágape. O amor humano tende a ser egoísta. Abre parênteses, preciso de você, fecha parênteses. Mas o amor ágape é orientado para os outros. O amor ágape, entre aspas, volta a outra face e, entre aspas, anda a segunda milha. Não é como o algodão doce, gostoso no início, mas evaporando rapidamente, deixando tudo melado. O amor cristão continua doce e permanece para ajudar na limpeza quando ocorre alguma confusão. O amor ágape é generoso, pronto a servir. Não se trata de um amor que você apenas sente, mas sim de algo que você faz e depois se torna e finalmente é. Nas palavras de Abraham Maslow, abre aspas, devemos compreender o amor, devemos ser capazes de ensiná-lo, criá-lo, predizê-lo. Caso contrário, o mundo cai nas garras da hostilidade e suspeita. Fecha aspas. O amor ágape é a única forma de amor que pode ser compreendido, ensinado, criado e predito. O perfeito amor ágape é visto em Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5 a 9, 2 Coríntios 4, 15, Efésios 2, 4. Somente aquele que busca a Deus pode aprender o amor ágape. De nós mesmos, sem o poder de Deus, o amor ágape é impossível. Por exemplo, está além da capacidade natural do homem. Abre aspas. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fecha aspas. Mateus 5:44. Seguindo a psicologia moderna, somos um masoquista. Somente um masoquista iria rejubilar-se, abre aspas, nas tribulações, fecha aspas. Romanos 5:3. As características inaturais podem tornar-se naturais para o cristão mediante o poder sobrenatural. Abre aspas. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Fecha aspas. Romanos 5:5. O lar cristão, com esta dimensão extra de amor, tem maiores possibilidades de ser feliz. Esta qualidade extra de amor faz com que ter uma família, com todas as suas tribulações, valha realmente a pena. Aceitação, subtítulo Aceitação. O amor cristão nos aceita como somos, mesmo quando apresentamos o nosso pior aspecto. Se uma filha solteira contar à mãe que está grávida, a mãe amorosa irá aceitar a filha e a sua gravidez. Cristo morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores. Romanos 5, de 6 a 8. E nos aceitou em nosso estado imperfeito. Assim sendo, precisamos aprender a fazer o mesmo. Algumas vezes, as pessoas mais difíceis de aceitar são aquelas que estão mais próximas de nós. Se um cliente escolhe a cor errada, ele pode devolver ou trocar a mercadoria. Mas se nosso cônjuge cometer esse erro, nós dizemos, abre aspas, você não deveria ter feito isso, fecha aspas.
Se a filha do vizinho tirar alguns trocados de cima da sua mesa, você a perdoa e descobre um jeito dela ganhar o dinheiro. Mas se a sua filha tirar os trocados da mesa do vizinho, como você reage? Abre aspas. Você não sabe que roubar é errado? E se eu pegar você fazendo isso outra vez? Fecha aspas. Na verdade, é o nosso ego que faz um drama da questão. Abre aspas. O que os vizinhos irão pensar? Fecha aspas. Nossa imagem na comunidade frequentemente tem prioridade sobre o que é melhor para os nossos filhos. Uma das qualidades de Jesus era a aceitação incondicional. Ele podia aceitar as prostitutas, os adúlteros, aleijados, pobres, iletrados, preconceituosos, coletores de impostos e até mesmo os que o mataram. Ninguém era demasiadamente pecador para ser aceito por Cristo. Esta vida singular fazia com que as pessoas se sentissem atraídas para ele. Nenhum de nós mereceu o amor de Deus, e poucos de nós merecemos até mesmo o amor de nossos semelhantes. Devemos aprender a aceitar outros da mesma forma como Cristo nos aceitou, por menos dignos que sejamos. Subtítulo: Dando exemplo. Os exemplos dados pelos pais fazem um tremendo impacto. A chave é modelar o papel que você deseja que seus filhos sigam. Lembre-se, abre aspas, tal pai, tal filho. Admita diante dos filhos quando estiver errado. Peça o perdão deles e volte então à tarefa de se tornar o melhor exemplo que puder. O marido ideal lidera a família sendo um seguidor de Jesus, o exemplo perfeito de um servo líder, cheio de amor. A combinação de um pai e uma mãe santos fornece uma harmonia unificada que inspira os filhos a aprenderem o papel de pai e mãe. As crianças se lembram dos atos por muito mais tempo do que se lembra das palavras. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas o seu caráter é inesquecível. Eu jamais o ouvi dizer blasfêmias, usar termos vulgares, levantar a voz ou empregar o sarcasmo. Quando peço, quando peco com a boca, o testemunho silencioso de meu pai me vem à mente e me condena muito mais eficazmente do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Subtítulo: Esclarecendo os alvos. Viktor Frankl desenvolveu todo um campo de psiquiatria em redor do conceito do, entre aspas, significado da vida. Não ter um propósito na vida arruína a saúde mental, deixando a pessoa desnorteada, desorientada e vagando a esmo. Isso, por sua vez, cria frustrações e ansiedade. Quando a pessoa estabelece alvo e decide o que é importante para ela, a sua vida encontra um propósito. Os alvos devem ser escolhidos segundo Hebreus 11, de 13 a 16, que nos diz que o povo de Deus não está buscando um lar permanente nesta terra. Quando pergunto a casais com problemas a respeito de seus alvos e propósitos, geralmente recebo uma dessas três respostas. 1. Criar com êxito os filhos. 2. Obter a segurança financeira da família. 3. Não temos alvos. Vivemos de dia para dia. É bom que os casais queiram proporcionar à família meios para o seu desenvolvimento intelectual, físico e social, além da segurança financeira. O cristão, quando as coisas começam a ficar pretas, ele chega ao fim de seus recursos, faz um nó e se agarra nele.
aguardando para ser salvo pelos braços de Jesus, o objetivo final. Subtítulo: Disciplina positiva. Abre aspas. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Fecha aspas. Provérbios 6, de 23 a 24. Muitas famílias não compreendem que a disciplina embeleza a vida. A criança, por exemplo, odeiam estudar piano, mas o fato de se disciplinarem a fazê-lo irá mais tarde compensá-la com músicas belíssimas. A disciplina e a precisão são prejudicam, não é, peraí. A disciplina e a precisão não prejudicam as coisas boas, elas as abençoam. Quem quer um cirurgião ou um mecânico de automóvel que não foi disciplinado na escola? Abre aspas. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Fecha aspas. Provérbios 12, 1. Uma das diferenças entre o homem e o animal é a capacidade que o primeiro tem de reprimir-se, não abusando da sua liberdade. Mas esta qualidade não vem naturalmente. A autodisciplina é a nossa defesa contra Satanás. Abre aspas, como a cidade derribada, que não tem muros, entre parênteses, defesa. Assim é o homem que não tem domínio próprio, fecha aspas. Provérbios 25, 28. Na nossa sociedade e cultura, é difícil nos disciplinarmos a não comer nem gastar demais. Muitas vezes desejamos que a autodisciplina fosse mais fácil. Essa é a razão pela qual ela é tão apreciada por Deus. O livro de Provérbios menciona com frequência a necessidade dos pais disciplinarem os filhos. Abre aspas. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Fecha aspas. Provérbios 19, 18. As crianças fazem naturalmente aquilo que querem e não o que devem. Os pais recebem então o mandamento de discipliná-las, até que possa disciplinar a si mesmo. A frase, abre aspas, poupe a vara e estrague a criança, fecha aspas, vale a pena ser lembrada apenas de não se encontrar na Bíblia. O texto é, na verdade, muito mais forte, abre aspas, o que retém a vara aborrece a seu filho, fecha aspas, Provérbios 13, 24. Ou odeia seu filho, como aparece em algumas versões. Negligenciar a disciplina é odiar a criança, porque irá crescer sem uma das qualidades que tornaram apreciável a vida. A falta de disciplina também torna a vida miserável para aqueles que convivem com a criança. Não disciplinar os filhos é uma dupla injustiça, tento, tanto para a criança como para a humanidade em geral. Basta lembrar de um homem como Charles Manson e Lee Harvey Oswald para convencer-nos da necessidade da disciplina desde a mais tenra infância. A disciplina pode parecer que não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas as pessoas disciplinadas mais tarde produzem o, entre aspas, fruto de justiça. Hebreus 12, 11. Mas disciplina até que ponto? A maioria concorda que o castigo físico não funciona muito bem com os adolescentes. A abstenção de privilégios é melhor. No caso de disciplina séria, os pais devem entrar num acordo e estar consciente das possíveis consequências. Seja consciente. Se uma criança quebra uma regra familiar e você promete discipliná-la, não deixe de fazê-lo. Uma criança não interpreta a indulgência como, entre aspas, graça.
como os pais geralmente pensam, mas pode considerar-se como vencedora. Abre aspas, ganhei a parada, fecha aspas. Abre aspas de novo. O servo, filho, não obedecerá com palavras porque ainda não entende, não obedecerá, fecha aspas. Provérbios 29, 19. A, a disciplina precisa, abre aspas, chamar a atenção dele, fecha aspas, ou feri-lo de alguma forma, caso contrário, não produzirá efeito. A medida tomada deve ser suficiente para que a criança, abre aspas, pense duas vezes, fecha aspas, quando tentada a fazer o que lhe foi proibido. É terrível para os pais serem demasiado severos com os filhos, mas isso é raro quando comparado ao número de pais que permitem que seus filhos continuem sem punição quando precisam desesperadamente dela. A base de toda disciplina é o amor. Qualquer disciplina, por mais branda que seja, não tem sentido se não ficar evidente para a criança que os pais a ama profundamente. É quase impossível para os pais amorosos se excederem na disciplina. O amor disciplina somente para o bem da criança e jamais por causa da impaciência, ressentimento ou egoísmo dos pais. Não importa quantas regras a criança quebre, os pais devem enfatizar sua boa qualidade mais do que suas faltas. Os pais não devem fazer mais críticas do que elogios. As famílias com crianças bem ajustadas chamam a atenção para os pontos positivos e ganham praticamente 90% do tempo elogiando o comportamento e ajudando a melhorar a autoimagem da criança. Elas gastam muita energia procurando os pontos positivos. A disciplina sem um padrão consistente de apreciação tem muito pouco efeito na criação dos filhos. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Se você está gostando desse vídeo, se você gostou, compartilhe com mais casais para que eles possam aprender, né, como uma família deve ser, tá bem? Deixa um like aí nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva também no meu canal, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que será o último desse livro, tá bem? Amém?